Olá, que bom ter a sua companhia mais uma vez no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para todos nós. E para ajudar você e motivar a estudar a Bíblia, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou através do nosso blog, novotempo.com/Está Escrito. Esta é a série Nisto Cremos e o tema de hoje é Cremos na morte de Jesus. Quem morreu na cruz foi apenas um homem ou foi o Filho de Deus? Jesus foi apenas um mártir ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? No programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta quem de fato morreu pendurado numa cruz há mais de 2000 anos atrás. Fica conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na morte de Jesus. É uma alegria receber você aqui no programa Está Escrito. Estamos apresentando a série Nisto Cremos, a base fundamental do cristianismo, sempre aqui dentro das Sagradas Escrituras. Tenho uma coisa para dizer para você logo no início do programa, que não é algo assim da qual eu me orgulho. Mas durante a minha vida ministerial como pastor, eu já realizei mais de 100 funerais. E eu tenho que dizer uma coisa a você, nunca me acostumei. Não é possível nos acostumarmos com esses momentos tão tristes de funerais. Todo funeral é difícil, mas quando o funeral é de uma criança, quando o caixão é pequenino, nós sofremos e sofremos muitas vezes mais. Ninguém morre numa boa hora, ninguém morre na hora certa. Todo pai que vê o filho enterrado em um cemitério sabe que o filho foi cedo demais, mesmo que o filho tenha vivido 40, 50, 60 anos. Todos nós temos na morte a nossa principal inimiga. E nesses funerais a gente sente as pessoas querendo consolar umas às outras. Nem sempre isso é possível e às vezes a gente acaba atrapalhando quem a gente queria amparar e consolar. Uma frase complicada de se dizer ou de se contar num funeral é você se aproximar da pessoa enlutada dizendo: olha, tudo bem, a vida continua. E eu pergunto, como é que a vida vai continuar se alguém que você tanto ama morreu? Se você não vai mais ouvir aquela voz, se você não vai sentir mais o calor do corpo daquela pessoa, você que já perdeu alguém que você muito ama, sabe o que eu estou dizendo? Como eu vou poder dizer para alguém a vida continua? É claro, eu entendo, a vida continua, óbvio. Mas naquele momento é tanta dor, parece tudo tão escuro, parece que ficamos anestesiados pela dor, com um sofrimento maior do que a nossa capacidade de suportar. A morte continua destruindo famílias, continua separando pais e filhos, marido e esposa. É tanta tristeza. Como perceber um indivíduo enlutado, feliz? Nunca vamos viver isso, nunca vamos presenciar isso. A morte sempre foi sinônimo de tristeza, de choro e de lágrimas. Mas hoje eu quero dizer para você que Deus também perdeu um filho, o seu único filho. Por isso, quando um pai sofre, quando um pai vê o filho sendo enterrado,
eu quero dizer que Deus entende a tua dor, porque Ele viu seu filho morrendo na cruz do Calvário. Aliás, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Imagine um pai vendo o filho numa situação horrível. Ele está vendo o filho ser torturado e ele pode ajudar o filho, mas não o faz. Que cena é essa? Um pai que verdadeiramente ama, vê um filho sendo torturado, pode ajudá-lo, mas não o ajuda. O que é isso? Isso é a história de Deus e de Jesus. Deus viu o seu filho sendo torturado, viu sendo preso, viu quando os soldados cuspiram no rosto de Jesus, quando o açoitaram, quando colocaram os pregos nas suas mãos, quando ele foi erguido entre o céu e a terra numa cruz. Ele poderia fazer qualquer coisa e livrar o seu filho, mas ele não o fez. Ele não o fez por você. Ele não fez por amar você e a mim. Sabe, essa foi a morte mais importante da história, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não foi um mártir. Os mártires, eles geralmente não se entregam, eles são pegos, capturados e morrem contra a sua vontade. Jesus, ele escolheu morrer. Aliás, não foi isso que Deus fez? No verso mais importante de toda a Bíblia, João 3,16, nós lemos esse verso e nós sabemos esse verso de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi o modo que Deus amou esse mundo? O modo foi tão profundo, tão intenso, que Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida como um sacrifício para mim e para a sua salvação. No livro de João, no capítulo 10, no verso 17 e 18, isso deixa tudo muito claro para mim e para você. Jesus de fato não foi um mártir. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. É isso que Jesus declara. Você entendeu que ninguém matou Jesus? De vez em quando a gente percebe as pessoas angustiadas, querendo definir quem matou Jesus. Olha, já sei, foram os romanos que mataram Jesus. Não, foram os judeus que mataram Jesus. Nada disso. Não foram os judeus, não foram os romanos. Jesus entregou a sua vida sob a orientação do seu Pai. Ele a entregou e Ele tornou a tomá-la. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva, a morte vicária, uma morte no meu e no seu lugar. É por isso que nós falamos tanto da morte de Jesus na cruz. Mas voltemos um pouco agora para essa questão da morte de Cristo na cruz. Porque a cruz é o cerne do Evangelho. O mundo se divide entre antes da cruz e depois da cruz. Não só a respeito do nascimento de Jesus, mas o mundo teológico, ele sim faz a sua relação antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo, porque a partir da cruz tudo mudou. Você sabe que a cruz é um método de execução dos mais cruéis possíveis e imagináveis, pois esse instrumento de dor, de tristeza, de tortura, atrasa a morte da vítima. A vítima poderia passar dias sofrendo naquele instrumento de tortura sem morrer. A cruz, querido, sempre foi símbolo de vergonha, tortura e morte. Morrer numa cruz significa que você era um bandido, que você era o pior dos assassinos, você não deveria mais viver e deveria sofrer antes de morrer. Um dos símbolos de maior vergonha e dor. Sabe, é tão lindo o Evangelho porque esse instrumento de vergonha e dor passa a ser uma das maiores forças do cristianismo e um dos maiores símbolos do seu amor. E eu percebo as pessoas, em alguns momentos da sua vida, quase que idolatrando a cruz. Mas a cruz, ela não pode ser mistificada. A cruz, sim, é um símbolo, é um sinal do cristianismo. E nós devemos respeito, não à cruz, mas o que aconteceu nela. A cruz, querido, e agora vem aqui, eu abro um parênteses
para a gente poder refletir. A cruz nunca pode ser maior do que aquele que foi pendurado nela. Eu fico percebendo as pessoas mistificando a cruz, colocando cruz em igrejas, colocando uma cruz na porta da sala, como se a cruz fosse proteger de alguma maneira o seu lar. Eu entendo que você faz isso com o seu coração, sabe, 100% sincero e puro. Mas cuidado, a cruz é apenas um símbolo, ela não é o cristianismo, a cruz não é Jesus. A cruz apenas simboliza a morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem alguma coisa errada em você colocar uma cruz numa igreja ou na porta da sua casa? Talvez não, mas é importante você não mistificar esse símbolo. Ele é o cerne do cristianismo, ele é importante para todos nós na história do cristianismo, mas ele nunca pode significar a intensidade da minha religião. Você já percebeu pessoas fazendo o sinal da cruz quando passam na frente de uma igreja? Ou quando um jogador vai entrar no campo, ele dá 3 pulinhos e ainda faz o sinal da cruz. Existem pessoas que fazem desses símbolos a sua religião. E a gente não pode viver de uma religião tão inócua assim, que não consiga produzir nenhum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus. Da mesma maneira, todos nós precisamos cuidar com os rituais que não estão na Bíblia. Fazer o sinal da cruz é pecado? Talvez não seja, mas não é bíblico. O cristianismo não ensina você a fazer isso. Você pode ler a Bíblia de uma capa a outra, do Gênesis ao Apocalipse, e você nunca vai encontrar Jesus fazendo o sinal da cruz, Maria, mãe de Jesus, fazendo o sinal da cruz. Você não vai encontrar Pedro fazendo isso, nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo João. Então, tudo bem, não é pecado, mas é bíblico. Se não é bíblico, por que fazer? Ora, você não é um cristão, você não segue o que Cristo fazia, o que seus discípulos, os seus apóstolos nos orientam dentro da doutrina cristã. Então, por que fazermos? Não tem muito sentido. Eu sei que você faz isso com sinceridade. Nós estamos aqui buscando entender aquilo que o cristianismo ensina. Por isso o nome da série do Está Escrito é Nisto Cremos. Se começarmos a inventar situações, simbologias que não estão na Bíblia, podemos cair no perigo de construirmos uma religião que não seja bíblica, baseado apenas em costumes e tradições. Mas é importante focarmos no fato de que Jesus Cristo morreu. Esse é o assunto da mensagem de hoje. Fecho parênteses agora. Bom, Jesus ele poderia ter vindo numa quinta-feira, por exemplo, morrido numa sexta e ressuscitado no domingo. Então por que passar 33 anos aqui na terra? Por quê? É porque Jesus Cristo queria ter a certeza de que poderia viver também em nosso lugar e não apenas morrer no meu e no seu lugar. Mas ele escolheu também apresentar-se diante de Deus de uma maneira tão única e também tão solitária. A morte de Jesus foi desesperadamente solitária. Naquele momento, coisas horríveis começaram a acontecer. Você sabia que no Getsêmani Jesus teve ali o anjo do horto bem pertinho dele para consolá-lo naquele momento de dor e de tristeza, quando ele suou gotas de sangue. Mas na cruz do Calvário, Jesus ficou só. Os anjos não apareceram, os discípulos o abandonaram, o sol não surgiu, os rios pararam de correr e o próprio Pai deu as costas para Jesus. Ele morreu sozinho no meu e no seu lugar. A morte de Jesus foi linda e ao mesmo tempo o momento mais triste da história do universo. Linda porque ali eu e você estávamos sendo comprados pelo sangue puro do inocente Filho de Deus. Mas também o momento mais triste porque Deus estava ali na cruz, morrendo como homem, no meu e no seu lugar. Os anjos estavam ausentes, mas chorando. Deus nada fez, mas chorava. Os poucos discípulos de Jesus que haviam restado ao longe presenciavam a cena também chorando. E hoje eu e você parece que desprezamos o sacrifício de Jesus, não nos importamos com ele. Vivemos, nascemos, crescemos, acordamos, dormimos e às vezes passamos dias, semanas, meses sem sequer lembrar da morte e do sacrifício do Filho de Deus. Ele suportou
todos os pecados, de todas as pessoas, de todas as eras em um único momento. É por isso que o seu coração explodiu, porque ele não foi capaz fisicamente de suportar tamanha pressão, todos os pecados de todas as pessoas, de todas as eras em um único momento. O livro de João, no capítulo 19, no verso 30, diz assim: e clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele disse: está consumado. Isso é importante você entender. Sabe, existe uma palavra no grego muito forte, chamada tetelestai. Sabe o que significa? Significa está pago. Quando um indivíduo, na época de Jesus, estava devendo qualquer quantia e não pagou no tempo combinado, o credor, ele poderia chegar ali na casa desse indivíduo e expô-lo publicamente para todas as pessoas. Ele colocava lá a quantia de quanto aquela pessoa estava devendo e ela se sentia, obviamente, essa pessoa humilhada, e as pessoas sabiam quanto ele estava devendo. Mas sabe, também era obrigação do credor, quando a dívida fosse paga, ele tinha que escrever ali do lado: tetelestai, está pago. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele disse: está pago. Está pago, amigo. De uma vez por todas, está pago. O meu pecado, o seu pecado foi pago. Eu e você não temos mais culpa alguma, porque Jesus Cristo assumiu a culpa do nosso pecado. Eu fico muito feliz em poder fazer um programa como esse, e anunciar para todas as pessoas que assistirem essa programação de que o seu pecado está pago. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E isso foi pago. O preço do pecado é a morte. Foi pago. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Todas as vezes que você pecar, lembre-se, Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo pagou a culpa do pecado por mim e por você. Essa é a base do cristianismo. Tudo aconteceu e se concretizou na cruz do Calvário. Todo o Antigo Testamento converge para a cruz. E todo o Novo Testamento sai da cruz. A cruz é o cerne do cristianismo. A cruz é a marca de salvação para você e para mim. Por isso, se você quer se tornar um cristão verdadeiro, você precisa colocar a morte de Jesus na cruz do Calvário como o centro da sua vida. Ali você foi alcançado, ali você foi amado, ali você foi perdoado. Hoje é um momento importante. É o momento de você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, porque Ele fez tudo para que você estivesse no céu. E agora a decisão é sua. Você precisa e pode nesse momento escolher viver ao lado de Jesus. O Quarteto Arautos do Rei irá cantar agora. Enquanto eles cantarem, eu queria pedir que você tomasse uma decisão importante na sua vida, que é de fato se tornar um cristão autêntico, genuíno, como os primeiros cristãos lá no início do Evangelho. Então aceite Jesus como o seu Salvador, aquele que morreu por você e por mim. Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou pra si as minhas dores. Ele sofreu, mas reviveu. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu
por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me conduz, me aceita assim com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história pra que eu possa ter a esperança pra viver. Veio mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor, maior amor, maior amor. Morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Própria vida por alguém. Por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Que o sacrifício de Jesus seja válido na vida de todos nós. Que cada pessoa que está assistindo esse programa nesse momento possa estar fazendo a sua entrega. Em nome de Jesus pedimos. Amém. No Está Escrito de hoje, você pôde ver que Jesus foi mais que um mártir. Foi o Filho de Deus que morreu na cruz. Se você quer conhecer ainda mais a verdadeira história de Jesus, basta entrar em contato conosco agora mesmo e receberá em sua casa o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou através do nosso blog, novotempo.com/Está Escrito. Por isso, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel